Olá, pessoal. Meu nome é Lorena. Eu estarei apresentando o nosso trabalho intitulado Metajogo da Ecologia, uma abordagem lúdica sobre as dinâmicas de populações. Bom, falando sobre ecologia, é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos, e não somente isso, né, como esses seres eles interferem, né, influenciam no ambiente que eles vivem, como eles são influenciados também por esse ambiente, pensando como um componente curricular a ecologia, né, das aulas de ciências e biologia, né, a ecologia ela é mais voltada para a definição, né, para conceitos em aulas expositivas, né. E, assim, uma alternativa a essas aulas expositivas podem ser os jogos didáticos, porque eles têm a capacidade de despertar, né, o senso crítico nos alunos, o desejo de participação, a tomada de decisões, né. Então, pensando nisso, o nosso objetivo foi apresentar um jogo sobre a dinâmica de populações chamado Metaecologia. A metodologia se baseou numa ampla pesquisa em trabalhos científicos que tratassem, né, de eventos naturais ou antrópicos que influenciassem, né, que estivessem ligados à dinâmica de populações. E pensando dentro do nosso contexto, né, que seria de fragmentação florestal e de metapopulação, né, que seria uma população formada por subpopulações entre fragmentos florestais e que são ligadas por dispersões eventuais, né? E para ilustrar o nosso trabalho, o nosso jogo, nós utilizamos a espécie Muriqui do Norte, que é uma espécie na qual já foi descrita uma dinâmica de metapopulação. Como resultados de discussão, nós temos então um jogo sobre dinâmicas de populações, né, que trata de uma forma lúdica a metapopulação de Muriqui do Norte e é voltado para o ensino médio, né? Foram desenvolvidas 8 fichas de situações problemas e 16 fichas de sorte ou azar. Nós temos ali o exemplo de 2 fichas, por exemplo, sorte ou azar. A grande disponibilidade de frutos favoreceu o nascimento de 3 filhotes, e uma ficha de situação problema, um novo empreendimento imobiliário desmatou 1/5 da área. Como regras do jogo, nós temos um número máximo de 4 subpopulações, ou seja, os próprios alunos eles serão considerados os muriquis do norte e eles serão separados em 4 grupos, 4 subpopulações. A cada rodada, cada grupo ele vai retirar uma das fichas, essa ficha não será devolvida, e aí se for uma ficha de sorte ou azar, o grupo ele deverá obedecer ao que estiver descrito, né? Mas se a ficha for sobre uma situação problema, o grupo ele vai ter que pensar no que fazer, né? Se ele vai se dispersar para um outro local, por exemplo, e para qual local. O número de rodadas, né? Não será definido exatamente, mas nós temos um limite máximo de 20 minutos de jogo, acreditamos que seja suficiente para realizar uma discussão legal, né? Após o término dessa atividade. Ao final do jogo, o grupo vencedor será aquela subpopulação com o maior número de indivíduos, né? Isso vai significar uma maior capacidade de suporte da área, que é o que significa o quanto uma área ela pode suportar em número de indivíduos de acordo com os recursos que essa área pode oferecer a eles. Bom, então, assim, esse jogo ele traz, né, uma gama, né, de, de, de temas que podem ser abordados, que os alunos podem desenvolver, construir um conhecimento, né, sobre aquilo, um pensamento crítico sobre aquilo, dentro da dinâmica populacional. Então, tem a questão do abrigo e dos alimentos, que tem total relação com a distribuição dos organismos, né, num determinado local. Nós temos os eventos de dispersão, né, eles promovem uma variabilidade genética, eles reduzem, né, o risco de extinção local de uma população. Nós temos temas, né, como fragmentação florestal, desmatamento, né, instalação de empresas, empreendimentos imobiliários, assim como construções irregulares. Nós temos as queimadas, né, grande parte por conta da agropecuária. Além disso, instalação de hidrelétricas e mineradoras, que são 2 empreendimentos que reduzem muito a quantidade de abrigos, de hábitats, né, de um fragmento florestal, de uma área florestada, além da caça e do tráfico de animais silvestres. Então, são muitos temas que podem ser abordados e discutidos, né, após o término desse jogo. Concluído, então, nós temos, né, os jogos didáticos como uma atividade alternativa,
né, as aulas expositivas, e temos o metajogo da ecologia, né, como um desses jogos, como instrumento de aprendizagem sobre ecologia de populações, de uma forma divertida, e para além disso, né, ele também trata de temas emergentes, né, então auxilia, instiga os alunos de biologia a esse pensamento crítico sobre esses temas. Bom, esse jogo, ele foi testado e foi aprovado, mas essa é uma conversa para outra oportunidade. Muito obrigada.